eu fiquei um pouco com medo. Meu nome é Joceleia, eu sou atualmente servidora do TRT no cargo de técnico judiciário da área administrativa desde 2024. Eu já sou funcionária pública há 22 anos, né? Então antes de ingressar no tribunal eu já tinha uma trajetória no serviço público, né? Em várias áreas. Eu vim da educação, até que em 2021, né? Assim, naquele momento ainda na pandemia, eu comecei a querer mudar de órgão, dar um novo rumo para minha carreira, que estava um pouco estagnada naquele momento. E aí surgiram alguns editais interessantes na área administrativa e no meio deles surgiu do Tribunal do Trabalho, que para mim era uma coisa totalmente diferente. Não era meu foco, eu não era do direito. E eu fiquei um pouco com medo, né, por ser um órgão do judiciário e bem técnico, bem específico de como eu ia ingressar, não sendo da área do direito, né? Sendo que a gente às vezes tem um pouco de preconceito, a gente tem um pouco de medo por ser uma coisa que a gente julga muito difícil, muito complicada, muito técnica, né? Nesse meio tempo surgiu o CEISC e eu lembro que me chamou muita atenção para esse concurso do tribunal na época, que eles tinham um foco direcionado e eu pensava assim, não, eu preciso de alguma coisa mais específica, né? E aí eu lembro que eu assisti uma aula experimental e de cara o que me chamou a atenção foi essa desmistificação da coisa técnica. Eu consegui entender o que os professores falavam. Voltar a estudar depois de tantos anos sem estudar, naquela época, era muito desafiador para mim. E quando eu encontrei aquelas aulas do CEISC, assim, com uma linguagem acessível, com uma metodologia, os professores todos, né? Isso é importante dizer que naquela época em que eu fiz o cursinho, que não faz tanto tempo, foi em 2022, e eu vejo que muitos permanecem até hoje, né? Porque eu passei a seguir todos eles, assim, adoro todos, né? Eles eram muito coesos, então aquilo foi, de certa forma, assim, me conquistando e passou a ser uma coisa prazerosa também estudar, né? Eu tinha a convicção de que eu precisava estudar, que era um concurso totalmente diferente para mim. Eu fiquei, assim, uns 4 meses focada, né, nesse edital, porque foi o exato tempo, assim, ali entre março e julho de 2022, quando cessaram os outros concursos que eu estava fazendo, e eu me dediquei a esse. Hoje eu penso que talvez se eu não tivesse estudado com o CEISC naquele concurso, talvez eu não tivesse passado. Já tinha estudado em outros cursinhos, para outros concursos com outras metodologias, e o CEISC teve um diferencial, sim, sabe? Teve esse acolhimento. Eu vejo que os professores todos muito graduados, mestres, doutores, advogados, muitos com atuação em mercado de direito, mas todos com uma humildade, um acolhimento para quem estava chegando. Foi assim que eu me senti desde o primeiro momento muito acolhida, né, por aquele cursinho online, né, por incrível que pareça. E aquilo ali foi me motivando e todos os dias eu queria voltar para estudar, eu queria voltar para ver o que eles estavam dizendo, e isso fez toda a diferença na minha preparação. Eu lembro do dia da prova, foi um domingo, a prova foi na PUC, a PUC estava cheia, né? Eu sou formada na PUC, então para mim também é um ambiente já conhecido, né? E os professores do CEISC todos lá. Cheguei naquela prova me sentindo preparada, assim, não, eu estudei, tô confiante, eu era uma pessoa totalmente leiga, eu não tinha afinidade, eu não tinha nem vontade de estudar para essa área naquela época, mas foi um edital interessante que apareceu e o CEISC foi determinante na minha aprovação. Eu sempre penso assim, se eu tivesse talvez feito em outro cursinho, e existem vários bons cursinhos no mercado, talvez eu não teria me ajustado com a metodologia que deu certo, né? Porque no meu caso deu bastante certo.